6 horas e 47 minutos, não entendi a risada. Bom dia, Isabela e Cláudia. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes aí que estão em suas casas, estão indo ao trabalho, indo à escola, deixar os filhos, né? Não, a risada aqui foi boa, né? Porque, como você diz, hoje é um artigo de luxo, né? Mas não vamos falar de gasolina hoje, né? Não. Vamos falar de nutrição na ansiedade. Aliás, na semana passada, a OMS, ela divulgou um dado assustador, né? Que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? A nutrição pode ser uma aliada nisso? E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? Tem esses dados também que o Brasil se torna, né, um dos pioneiros aí de ansiedade, dos países com pessoas mais ansiosas. Marcos, se a gente parar para pensar e observar, né, quem é da área da saúde, observa o quanto de medicação, né, ansiolítica a população faz uso. Muitas pessoas, muitas pessoas. E a gente para pensar, e se eu fizer vocês refletirem por que eu estou ansiosa, será que eu tenho algum comportamento ansioso? Claro que existe a ansiedade, né? Natural, todas as pessoas têm aquela ansiedade por algo que venha a acontecer, né? Você fica ansioso por algo que você está programando, mas uma ansiedade patológica, ela precisa ser olhada, né, com olhos profissionais, né? O olhar do psiquiatra, o olhar do psicólogo, ela precisa ser investigada e tratada. E para isso a gente também traz o apoio de inúmeros outros profissionais que irão trabalhar cada um em sua área, né? Seja um paciente que vai fazer uma atividade física porque ele precisa, um pilates, e aí já vai para a área da fisioterapia, e o nutricionista. Então a gente precisa trabalhar diversas áreas desse paciente, né? Tentar resgatar, né, algumas questões. E aí a nutrição, ela pode trazer inúmeros benefícios para esse paciente, tá? A gente trabalhar estratégias que vão exatamente tentar resolver algumas questões, modular algumas questões, como por exemplo o sono. Os ansiosos são pessoas que não dormem bem, e isso é o que vai começar a causar um círculo vicioso nesse paciente. Então, se eu não durmo bem, eu já acordo mais ansioso. Eu sou ansioso, não durmo bem e acordo mais ansioso. Então, isso é um círculo um ciclo que nunca vai ter fim, né? Então, acho que o primeiro ponto, até antes da alimentação, como nutricionista, eu sempre oriento meus pacientes a questão do sono, da reparação do sono. Então, a gente precisa... Não é aquele sono que você começa a dormir de madrugada e acorda 11 horas da manhã. Jamais. Então, é um sono reparador. É aquele sono que você vai dormir no início da noite, no achar das 10 horas, e você, nas primeiras horas aí da manhã, você tem o seu despertar. Então, você precisa trabalhar esse sono, você precisa deixar que o hormônio do sono ele atue no seu corpo, regulando e consertando muitas coisas que precisam, tá, gente? Então, é fato, pessoas que não dormem, tá? Estudos comprovam pessoas que não dormem, são pessoas mais ansiosas, pessoas que não têm um sono reparador, que dormem poucas horas durante a noite ou que vão dormir na madrugada, estendem aí o horário para dormir, são pessoas mais ansiosas, pessoas que a gente consegue aí, quando a gente não dorme, a gente atrapalha o centro de fome e saciedade do nosso corpo. Então, além de ansioso, a gente se torna compulsivo, a gente come, tem um comer transtornado. Então, a gente começa aqueles beliscos ao longo do dia. Então, assim, outro ponto para a gente trabalhar. Então, eu acho que de todos, o sono, para mim, ele é um dos mais importantes, né? Regular sono. Depois, uma atividade física. É comprovado cientificamente que a atividade física, ela tem uma melhora absurda dos nossos neurotransmissores, desses hormoniozinhos aí do nosso corpo, fazem ele trabalhar e nos trazem bem-estar. Tá? Então, a atividade física, ela nos traz bem-estar e diminui essa ansiedade. Então, quando eu sempre bato na tecla de realizar uma atividade física, não é por questões, gente, de puramente estética, é questões de saúde mental, tá? Em uma época dessas aí,
quando eu estava sem praticar atividade física, eu me torno uma pessoa muito ansiosa também. Então, para mim, é um remédio. Para mim, a atividade física é remédio, né? É melhora de saúde mental, tá? E em relação à alimentação, gente, a gente pode trazer algumas questões, alguns pontos, né? Tem o uso de chás, que eu acho que eu vou deixar o chá por último, porque o chá, ele prolonga aí nossa conversa e as perguntas, né, Marcos? Exatamente. Turma que gosta de chá. Né? Adora. Então, a gente pode incluir na nossa alimentação alguns alimentos que são fontes de magnésio, que são fontes de triptofano, de complexo B, que vão trazer exatamente esse bem-estar. Eu vou começar a falar assim, né? Que para vocês fica melhor de se entender. E aí a gente tem banana, aí a gente tem castanhas, né? Castanha de caju, castanha do Pará. A gente tem essas oleaginosas no geral, tá? A gente tem também alguns outros alimentos como abacate. A gente tem aveia. Então, todos esses alimentos são alimentos saudáveis, né? Os vegetais de todas as cores, eles trazem muitos benefícios para a nossa saúde. Então, a gente precisa incluir esses alimentos na nossa alimentação. Isabeli, o café. Então, o café, ele é algo muito... que a gente tem muita resistência, na verdade, quando a gente fala do café em pessoas ansiosas. A cafeína, gente, em níveis elevados, ela aumenta essa ansiedade. Então, eu conheço pessoas que passam o dia inteiro com a garrafa de café do lado e não sosseguem enquanto não esvazia essa garrafa de café. Então, o café, a cafeína, ela vai aumentar o seu nível de ansiedade. E a cafeína, ela não está presente apenas no café. Ela está presente no chá preto, ela está presente no chá verde, no chá branco, tá? Então, essa cafeína, ela vem a aumentar a ansiedade. Então, pessoas ansiosas e pessoas que não dormem bem, é preferível deixar esse café apenas para o turno da manhã e a partir das 2 horas da tarde já não mais fazer consumo desse café, tá bom? Ah, Isabeli, mas eu não vivo sem meu cafezinho. Então, opte pelo café descafeinado, que a gente tem tanto ele solúvel, né? Na forma como a gente chama vulgarmente, né? De Nescafé, né? A gente tem o hábito de chamar, mas é marca. Então, o café solúvel ou o café coado também, ele pode ser usado descafeinado, tá? Da mesma forma que a nutrição ela é aliada da ansiedade, ela pode também ser inimiga. Eu pergunto isso porque conheço pessoas que, por exemplo, quando estão ansiosas, descontam na comida. Isso, né? Marcos, isso. Então, claro. são dois termos. É uma balança que está ali um pouco dividida. Isso, a ansiedade, ela traz um comer compulsivo, aquele comer transtornado, né? Não é aquela compulsão patológica, mas um comer transtornado. Você passa a se alimentar mais, a ter esses beliscos. E aí é por isso que eu falo, será que isso não é uma falta, um sono prejudicado, né? O que é que está acontecendo que você tem esse comer transtornado? Trabalhar suas emoções para você identificar o porquê você aumenta o seu consumo alimentar quando está ansioso, quando está feliz, quando está triste, né? Então, assim, tem uma área da nutrição que é a nutrição comportamental trabalha muito isso. Psicólogos trabalham muito isso, porque muitas pessoas, elas descontam na comida as suas emoções. E outra coisa, Marcos, essa sua pergunta foi fantástica. Outra coisa muito importante para falar são pessoas que se submetem, que não estão preparadas e se submetem a jejuns prolongados, né? A moda agora é o jejum intermitente, pessoas fazendo jejuns. O jejum, gente, quando você não está preparado, quando não é acompanhado por um profissional capacitado para tal, ele vai gerar transtornos alimentares. Ele gera transtornos alimentares, porque você passa a longos períodos para se alimentar, né, de uma refeição para outra, e isso vai lhe gerando ansiedade ou uma não relação saudável com a comida. Então, dos dois, ou você começa a ter uma relação não saudável com a comida e você ter repulsão, ou o que acontece mais é quando você vai passando determinados períodos, você compulsivamente vai comer mais. Então, naqueles períodos, passar longos períodos sem se alimentar, por exemplo, você quer fazer uma dieta por conta própria, passa muito tempo sem se alimentar, você vai gerar um comer transtornado e uma compulsão, não patológica, claro, mas uma compulsão alimentar naquele momento. Então, assim, tenham cuidado,
tenham cuidado com essas dietas loucas, com esses momentos, né, muito espaçosos para se alimentar, porque isso vai gerar também uma compulsão. Outra coisa que eu esqueci de falar, duas outras coisas, é em relação ao chocolate, né? Algumas pessoas... Eu ia perguntar isso agora. Pronto. Elas vão muito para o consumo do chocolate quando estão ansiosas. Então, uma dica que eu sempre dou, gente, é você diminuir a quantidade desse consumo. Não é que você não vá comer, porque muitas vezes a pessoa faz, eu tô com vontade de comer chocolate, e aí fica se segurando, mas eu não vou comer, não vou comer. E aí ela começa a compensar em várias outras coisas. No fim, você vai ter comido muito mais do que se você tivesse pego 2 quadradinhos de chocolate e ter comido, né? Então, assim, não compense com outras coisas que muitas vezes vai por água abaixo. E o chocolate, na verdade, o acima de 65%, eu rio sempre que eu falo isso, quando eu digo, gente, o chocolate é 70%. Aí teve um paciente meu que disse assim, Isabelle, você pode me dar um comprimido de dipirona para eu mastigar? Mas eu não como chocolate a 70%. Mas assim, vocês começam a treinar o paladar. Não é algo que vocês vão mudar da noite para o dia, né? Vocês começam a comer o amargo, né? Lá com 35%, 55%. E vão aumentando até treinar o seu paladar para comer um chocolate 70%. Porque quanto mais cacau, melhora a questão da ansiedade. Olha que coisa interessante. Então, assim, o chocolate também é interessante para a gente adicionar na dieta de um paciente ansioso, né? Mas o chocolate, claro, não é aquele cheio de açúcar. E falando de açúcar, gente, um ponto importantíssimo que eu queria tocar para vocês é evitar picos de glicemia ao longo do dia. O que é isso, Isabelle? Aqueles picos de açúcar no sangue quando você consome uma alimentação muito rica em açúcar e carboidratos. E eu sempre volto para a questão de comer isso à noite. Não é que você não vá comer carboidrato à noite. Claro que você vai comer, tem gente que come só tapioca, isso também é importante para o sono. Mas você fazer picos de glicose, você comer muito açúcar à noite ou muito carboidrato, isso além de atrapalhar seu sono, torna você mais ansioso. E coloquem uma coisa na cabeça. O nosso corpo não está preocupado à noite, o nosso corpo não vai estar preocupado em controlar glicemia, não. O nosso corpo vai estar preocupado em realizar um sono de qualidade. Então, assim, não consumam esses... Eu fico muito preocupada com pessoas que eu vejo, assim, consumindo muito açaí, com várias coisas em cima, né, que eles colocam, vários acompanhamentos, né? Geraldinho. Para dormir, exatamente. Com leite condensado e vai... que mais que eles colocam? Fruta mais. Frutas, leite condensado, chocolate, né? Eles vão colocando muita coisa e dá um pico de glicemia absurdo, tá, gente? Isso é muito açúcar e principalmente no horário de dormir. Então, lembre, isso... Cada vez mais esse paciente vai ganhando aí de presente, vamos dizer assim, uma resistência à insulina e possivelmente futuramente um diabetes. Então, tenham cuidado nos horários que vocês estão comendo esses doces. Tenham cuidado nesses picos de glicemia que vocês fazem, principalmente antes de dormir, tá? E mais uma vez, o corpo está preocupado em trazer para você um sono de qualidade e não de fazer controle glicêmico, tá certo? Até porque uma coisa irá atrapalhar a outra. Tem um ouvinte perguntando aqui se todo mundo que tem perda de sono tem ansiedade. Quem não tem problemas com sono também tem ansiedade? Gente, então, o que é isso? A questão, vou tentar explicar para vocês. Como eu falei no começo, né? Quando a gente não tem sono reparador, quando a gente bloqueia de alguma forma esse sono, a gente gera uma ansiedade. Porque o nosso corpo se torna mais ansioso por questões de neurotransmissores. Então, assim, a gente não tem a reparação desse sono à noite. Eu gosto de dizer, assim, que a melatonina, que é o hormônio do sono, ela é um scannerzinho que vai... Quando você dorme, ela vai passando no seu corpo e vendo o que é que está errado, né? E tentando consertar. Eu gosto sempre de fazer essa analogia, assim. Então, ele é um scanner que vai passando no seu corpo e tentando consertar. Quando você não dorme, você não tem essa reparação. E um hormônio, por causa dele, ele vai tentando consertar todos os outros. Todas as outras questões. Por exemplo, a ansiedade, né? Você se torna uma pessoa mais ansiosa quando você não dorme bem. Você se torna uma pessoa que... querendo consumir mais alimentos, eu não queria dizer a palavra compulsivo, mas você torna um comer transtornado também quando você não dorme bem. Então, assim,
a partir do sono, a gente pode prejudicar diversas outras questões, inclusive a ansiedade. Nosso ouvinte Lucimar pergunta qual é a diferença entre ciclamato de sódio e aspartame nos adoçantes? Aspartame. Aspartame nos adoçantes. Então, são ciclamato e aspartame, né? São aditivos, na verdade, né? São, como é que eu posso dizer? Vou explicar para vocês. Eles são criados na indústria, né? Por isso que a gente chama que eles são adoçantes artificiais, porque eles são criados na indústria para trazer o sabor doce para os alimentos, tá? São 2 tipos diferentes, mas com uma mesma função. Hoje a gente sabe que os adoçantes também, eles trazem um índice de ansiedade, alguns, né? E aí o ciclamato também está dentro dessa questão de aumento de ansiedade. Então, o aumento do consumo de ciclamato de sódio também ele pode gerar um aumento de ansiedade em pacientes ansiosos, em pessoas ansiosas. Então, assim, eles são substâncias, né, para trazer o sabor doce, aumentar o sabor doce dos alimentos, e eles são produzidos de forma artificial, diferente de adoçantes naturais, que a gente tem, por exemplo, a estévia, né, que ela é retirada de plantinhas, vamos dizer assim, é um estevosídeo, é natural, tá? Diferente desses artificiais, que eu vou ser bem sincera, nada tem a nos adicionar de forma positiva. Nenhum tá? dos dois? Não, eles só trazem o sabor doce. Se a gente parar para pensar, gente, nós temos um paladar formado para o doce. Porque quando nós lá, crianças, bebês, já existia a necessidade dos pais ou dos avós em colocar açúcar em tudo, né? Então, nós fomos criados assim, né? Marcos é mais ou menos da minha época, Geraldinho também. Então, a gente foi criado assim, né? Um suquinho, a primeira coisa era um suquinho com açúcar, alguma coisa. Então, se tinha necessidade, não sei porquê, de adicionar açúcar para melhorar o paladar. Mas se a gente for pensar, a gente nunca sentiu sabor na vida, né? Nós éramos bebês. Então, assim, existiu essa necessidade de tornar o nosso paladar para o doce. Por isso que hoje a gente sofre muito, as pessoas sofrem muito com essa questão de querer sempre o doce, né? O suco doce, coisas doces. Porque se for para o mais amargo, ele já não come. Para o mais azedo, ele já não come. Então, assim, a indústria caiu, né? De paraquedas, aí disse, opa, então se as pessoas têm o paladar mais pro doce, estão se tornando diabéticas, vamos criar adoçantes, né? Porque elas vão sentir a necessidade do doce. Só que isso não vem a trazer benefícios para a nossa saúde. Cada vez mais estudos estão nos trazendo aí, nos mostrando, não só questões de ansiedade, mas outros problemas de saúde também, né? Oriundos do alto consumo e da frequência de consumo desses adoçantes, tá? Isabelle, bom dia. Estou de dieta, já perdi 10 quilos e Parabéns. eu sinto uma grande vontade de comer algo doce. Queria saber o que posso comer para diminuir essa vontade. Meu problema é gordura no fígado. Pronto. Começando, né? Ela tem gordura no fígado, esteatose. Uma das primeiras coisas que se orienta é a redução do peso, né? Então, a gente faz essa redução do peso também como estratégia para minimizar. O que eu sempre oriento aqui é que não se deve diminuir esse peso de forma muito rápida, que a gente pode causar um efeito rebote. O fígado não conseguir processar tudo isso e armazenar nele mesmo essa gordura novamente. Então, assim, o que é que você pode fazer? Existem muitas frutas que elas podem estar fazendo isso e compensando o sabor doce, tá? Por exemplo, você consumir uma banana e colocar canela. Você está compensando o sabor doce, né? Existem essas... eu gosto muito de fazer aquela questão da cartola, né? A banana que você assa um pouquinho na frigideira, coloca canela. Aquilo ali é um doce maravilhoso. E o consumo do próprio chocolate a 70%, ele é permitido sim nessa situação, porque ele não vai ter tanto açúcar, né? Então, assim, ele também é permitido nessas situações. Então, você pode estar usando questões de frutas, né, para compensar a manga também, que é uma fruta doce, melancia, que é uma fruta doce, tá? E coloque na cabeça que o maior problema, um dos maiores problemas, a gente acha que o maior vilão da esteatose hepática, da gordura no fígado, é a gordura. Na verdade, um dos maiores vilões é o açúcar,
né? Esse açúcar do que vai no suco, açúcar que vai em tudo, bolachas doces, sucos de caixinha. Então, esse açúcar é o que é o problema. Não vai ser a fruta, tá? Então, a fruta você pode consumir e compensar esse doce e também o chocolate é 70%. Obrigado por sua participação, Isabelle. Onde é que a gente encontra aqui em Caicó? Ei, Marcos, obrigada. Vocês me encontram lá na Galeria Malvina, sala 204. Fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? As pessoas sempre me perguntam, e eu queria até destacar isso aqui, Marcos, se eu atendo atletas. Não, eu não sou nutricionista esportiva, tá? E assim, então para preparo de competição, eu não atendo. Eu tô só dizendo isso porque eu recebi algumas mensagens essa semana. Eu não sou nutricionista esportiva, minha área é gastrointestinal, clínica, né? Trabalho com doenças autoimunes, saúde da mulher. Então esse mesmo meu nicho, tá, gente? Não sou esportiva, tá bom? Então, e o telefone para contato é 9604-0655. O tá? Instagram? Meu Instagram é nutricionista.isabelle. Tá? Obrigado por sua Obrigadão. participação. 7 horas, 7 minutos. Conversamos com Isabelle Cláudio,